Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano E Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá, abertinhas e abertinhos! Como é que vocês estão? E aí, galera? Hoje é um dia típico, não, Priscila? Hoje é o primeiro programa que a gente faz sem convidados. Sozinho. A gente, quando criou o podcast, falou assim, não, Priscila, a gente vai conseguir um convidado por semana, porque a gente é dedicado. A gente vai conseguir. Aí vem a vida e fala... É difícil, gente. É difícil. Eu acho que é a parte mais difícil de fazer o podcast, é conseguir um convidado. Ninguém faz noção semana. que toda semana a gente tem que entrar em contato, criar pauta, fazer tudo, né? Eu brinco muito que pra mim é tipo como se eu produzisse uma peça por semana. Exato, exatamente. exatamente. Um convidado, montar e fazer elenco. casting toda semana. Pelo amor de Jesus. Mas aí é bom porque ao mesmo tempo a galera conhece um pouco mais a gente, porque a gente nunca fez um programa assim. Mas vocês vão perceber hoje que a gente não é só informação. A gente também fala umas bagaças. Aliás, a gente é mais bagaceira do que informação. Exato, mas é porque a gente resolveu fazer o podcast com que intuito, né? Através da bagaça ou de uma informação mais leve, você que está na bolha conseguir entender, assim como a gente, pra entrar numa rodinha de conversa, é o quê? Saber dialogar, não é? Saber falar aí umas 2, 3 palavras, impressionar o boy ou a menina que você tá querendo pegar, tá aí, é isso aí, Brasil. Pois é. Então hoje a gente resolveu fazer o quê? Eu como sou uma pessoa viciada em jogos, de tabuleiro, eu tenho por volta de... Chuta quantos jogos eu tenho? 180. Aí também foi demais, não sei. né? Eu não sei, eu também não sou acho que eu tenho uns 80 Olá, jogos. Errei por 100. E eu trouxe alguns aqui pra vocês nos conhecerem melhor. Eu conheço essa garota há quantos anos? Faz mais de 10. 10 anos. A gente entrou no Wolf 2008. 2008. A gente estudou teatro 12. juntos. 2008 a gente entrou na mesma turma de teatro, começou no mesmo módulo e na verdade eu não me formei, mas a gente chegou até o último, ensaiei a peça, mas eu não cheguei a apresentar. Inclusive, Priscila fez uma homenagem pra mim no dia da peça, você lembra? Fiz? Do Deus. Você falou, inclusive o Lucas tá aqui porque você fazia apresentadora. Lembra? Você não fazia uma apresentadora? Não, eu fazia a velha, eu fazia a Bárbara Eleodora. Então, aí você falou, temos aqui ele que faz novelas. Puta, eu fiz isso. Você fez gente, isso eu tenho comigo. uma memória cagada, Você não fez. lembro. Você foi, se eu não me engano, você foi até mim. Já que você era a Bárbara Eleodora, uma crítica. E aí ela veio e me falou Gente, comigo. eu tenho uma eu fiquei memória roxo de vermelho. merda. Descobri hoje, mas sabe que hoje, ouvindo o podcast da Camila Frender, que é Noia Minha, eu fiquei aliviada, porque ela é escritora. E ela falou que depois que ela lê um livro, ela esquece o nome, o autor, as histórias. Aí me deu um alívio, porque eu tinha essa pressão em cima de mim. Você lembra eu tenho que lembrar. Os textos das peças que você fez? Todos não. Eu não lembro de nenhum. O Dogville acabou agora em dezembro, eu não lembro os textos. Não, os textos que eu falei, geralmente eu lembro. E às vezes vem o texto do nada na minha cabeça. Mas eu não consigo lembrar. Por exemplo, eu assisto um filme, aí depois o diretor, não sei o que, eu sei durante um tempo. Depois aquilo apaga da minha cabeça. Só que eu me cobrava muito por isso. Tipo, achava que era uma coisa meio antiprofissional. Tá tudo bem, Pri. Mas nome em geral, ou não? Não, e me deu um alívio ouvir ela falando isso hoje. Porque se ela é uma escritora e ela fala, gente, eu leio um livro, depois de um tempo aquilo apaga da minha cabeça, pra mim foi maravilhoso. Eu, por exemplo, eu tenho... Chega aquele ponto que você chega uma vergonhinha, por exemplo. Tem na academia, tem um professor que ele sempre me cumprimenta. Sempre. Eu sempre sou muito simpático com ele. Mas eu não sei o nome dele. Mas já passou o estágio de você perguntar o nome, entende? Vai ficar... E aí eu fico com vergonha de talvez perguntar pra outro professor e falar, ô, fulano, como é que ele chama mesmo? Aí se você não sabe, ô fulano, chega aqui. Mas aí sabe tem que medo você de pode acontecer fazer isso. um dia estratégia? Falar, ai, nossa, me fugiu seu nome. Como que é seu nome mesmo? Não, aí é bem escroto, eu acho. Não, amor, às vezes a gente tá conversando. Fugiu o seu nome? Como é que vai fugir? É normal, Lucas. Quantas vezes você não tá conversando numa roda de amigos, você vai falar com alguém e te dá aquele branquinho que você não lembra o nome da pessoa? Eu sempre fico perto dele quando ele tá conversando com alguém, pra alguém falar, para, Júlio. Sabe? Fala, Júlio. Você não entrou na hashtag da academia pra ver se Já tem foto tentei dele? fazer tudo. Não tem. Já tentei, gente. Faz o que mais de 4 anos, juro pra você. Já procurei no Instagram, tentei tudo, não consigo. Enfim. Esse programa então vai ser especial pra você que está nos ouvindo, para você conhecer melhor Lucas Romano e Priscila Oliva. Tem alguma coisa aqui que você queira
perguntar pra mim, já que você tá... Hoje nós somos Marília e Gabriela juntos? Não, acho que a coisa vai vindo naturalmente. Mas assim, de bate-pronto, não. Tem alguma coisa que você queira saber a meu respeito, Lucas? Não, acho que não. Acho que não. A gente pode falar o que a gente faz da vida, não? Pra Pode quem ser. não conhece. É verdade. Priscila, o que você faz da sua vida? Eu sou atriz, modelo, cantora, tenho um projeto pra apresentar um programa infantil. Não, gente, mentira. Eu sou atriz. Você sempre fala isso. Você produtora. tem vontade mesmo de apresentar um programa? Não, e o pior é que as pessoas não entendem essa brincadeira. É porque assim, nos anos 90, não sei se você lembra disso, porque você é mais novo que Todo eu. mundo tinha que ter Todo mundo, quando ia entrevistar, tipo, esses programas da tarde e tal, todo mundo falava, eu sou modelo, atriz, cantora, eu tenho um projeto pra apresentar um programa infantil. Essas coisas assim. Todo mundo tinha um projeto pra apresentar um programa infantil. O que hoje é aquele negócio que eu falo do todo mundo tem um... Como é que fala? Vai fazer um piloto de programa de culinária na GNT. Todo mundo tem um programa de culinária. Sim. Mas eu sempre falo isso. Não, mas eu sou atriz, eu sou produtora, trabalho com locução, sou podcaster agora também. Agora a gente tem que incluir isso na nossa fichinha. Tem que incluir na ficha. Mas, na verdade, eu sou formada em administração. Eu tinha esquecido disso, é verdade. Sou formada. Na época do Wolf, você tava fazendo ou não? Você tava formada? Eu terminei. Gente, eu terminei a faculdade em julho. Em agosto, eu tava no Wolf. Mas era uma coisa assim, no segundo semestre eu já sabia que não era aquilo que eu queria, mas na época eu tinha uma cabeça muito, não, eu comecei, eu tenho que terminar. E que hoje eu acho isso uma puta bobagem, meu. Você começou uma faculdade e não gosta, sai. Porque, na verdade, eu senti que mesmo que você perdi uma porque, grana. por exemplo, eu tenho uma amiga minha, Jéssica, que a gente já citou ela várias vezes Gente, aqui. tem que chamar a Jéssica Ela pra tava vir aqui, ela tava online aqui. A Jéssica, ela é sempre citada. É Jéssica. É Jéssica. DJ Com D? DJ É Jéssica. É Eu achei que você Jéssica. tava E ela é zoando. DJ. Você acredita? Palmas para a Jéssica. E ela é DJ. Gente, Te amo, que meu crossover amor. maravilhoso. Né? Porque eu lembro que eu postei uma coisa com ela e uma amiga minha mandou, eu estudei com ela. E eu sempre brincava, DJ. Eu falei, ela é DJ. Ela, mentira. Todo mundo fala isso. Eu achei que você falava zoando. Não, maravilhosa. E aí essa minha amiga, a gente tava fazendo cinema juntos, porque eu fiz publicidade, né? Aí eu tranquei publicidade, fui trabalhar, voltei e comecei a fazer cinema. E aí faltava 2 semestres pra acabar e ela falou assim, eu não sei se eu quero terminar, eu quero fazer medicina. Caraca. Aí eu falei, medicina? Como assim? Já, termina a faculdade, faltam 2 semestres, pelo menos pra você ter a formação e tal. Aí não terminou e começou a fazer cursinho pra estudar medicina. Não sei se ela chegou a prestar e aí ela entrou na carreira DJ e começou. Eu amo que a gente tá falando sobre ela agora. Nossa, mas é pra falar sobre isso, do tipo de largar, mesmo quando falta tipo 2 semestres, você acha que... Meu marido é formado na Poli, né? Engenharia, toda aquela coisa. Teve um amigo dele que largou o último semestre da Poli pra virar professor de dança. Caramba. Pense. Mas ele não podia ser professor de dança fazendo faculdade? Mas é que ele já não tava afim. E eu acho que é isso, entendi. sabe? Eu acho que tem uma coisa também que quando a pessoa não tá afim, Sim. que era o que eu devia ter feito Não no quer segundo nem semestre. conciliar, né? Não É. quer nem conciliar. O seu diploma hoje... Eu não fui buscar o meu diploma Não, mas até o hoje. diploma papel não importa, mas tipo, Não, não importa, ele é te deu importante. alguma vantagem, tipo, se formar? Não. Ou não? Só a bagagem que você aprendeu? Não, só a bagagem que eu aprendi. E de verdade, assim, na faculdade eu confesso que eu nem aprendi muita coisa. Eu acho que esses cursos, assim, não tem uma coisa que você fala, nossa, como eu aprendi. Eu acho que hoje tá sabe? mudando pra deixar um pouquinho mais prático, talvez, os cursos. Ou, por exemplo, publicidade eu não me formei, mas tipo, o que eu uso hoje de marketing digital, coisa assim, foi o que eu Você aprendi na faculdade. é. Mas eu não precisei me formar pra isso, entendeu? Entendi. Mas é que eu também nunca procurei job em agência. Eu coisa trabalhei assim. em agência de publicidade sem nunca ter feito. Eu Não- trabalhava na é verdade, criação, eu lembro gente. disso, eu lembro. Eu Você trabalhava que nem uma eu era condenada, redatora. não era? Sim. Uma Trabalhava condenada. igual uma condenada. E depois eu trabalhei no Itaú. Nossa, eu já, verdade. gente, eu já trabalhei um monte de coisa já. Eu já rodei. Já também rodei. rodo. Faço vídeo, dirijo. Como artista, a gente aprende a fazer tudo, né? Tudo, é verdade. É, porque a gente tem que se virar. Porque senão a gente, não dá pra gente ficar esperando. Se a gente ficar esperando, não rola nada não, Brasil. Exato. A gente como artista tem que começar a se autoproduzir. Você que está ouvindo a gente é artista e fala, mas como é que eu consigo? Como é que eu vou fazer? Tenta, pesquisa. Abre hoje em dia no YouTube, você consegue fazer tudo. E você Google, sabe- você consegue fazer tudo. Você sabe quem eu tomo muito de exemplo disso? O Matheus Monteiro. Total. Nossa, ele é maravilhoso. Ele acha Total. textos incríveis, se produz, faz umas coisas maravilhosas e tá lá. Mas eu tô nessa onda também agora, de fazer isso. O meu curta-metragem que eu dirigi foi através da faculdade, mas, eu não sabia como era a Lei Rouanet, como é que funcionava. Inclusive, a gente vai fazer um episódio sobre Lei Rouanet. Sobre Lei Rouanet. Pra vocês entenderem o que é, porque
juro, sempre quando eu falo pra alguém que não é do meio, a pessoa realmente não entende e vem sempre na cabeça aquilo de mas eles vão te dar dinheiro. Não é assim que funciona. A gente vai fazer um episódio desmistificando tudo isso que envolve a Rouanet pra todo mundo entender, porque é muito simples, mas realmente as pessoas não sabem o que é. E aí eu fiz meu projeto na Rouanet. Quando você quer, você consegue. Consegui levantei a grana, fiz o meu curta-metragem, ganhei 5 prêmios internacionais, foi super bacana. O Oscar, inclusive. Quem me dera, quem me dera. E foi isso, a gente aprende a fazer tudo. E tem que se autoproduzir hoje em dia, tem que juntar a sua galera. A gente tinha vontade, né, no Wolf, de tipo, juntar e fazer, mas cada um acabou indo pro seu caminho. Se a gente for ver, na verdade, da nossa turma, quem fica... Muitas pessoas ficam. Pouquíssimas. A gente começou com quantas pessoas na turma de teatro? 30. E hoje quem efetivamente trabalha e você vê trabalhando é pouco. Porque é uma profissão muito foda. É uma profissão que exige e que eu honestamente acho, e até assim, me desculpem, mas eu acho que é uma profissão de gente privilegiada, honestamente. Sim, total. Você precisa ter um respaldo financeiro pra você poder apostar no seu sonho. Sim, é isso mesmo. Eu dou graças a Deus a ajuda que eu tive dos meus pais e tenho dos meus pais pra eu poder fazer um trabalho que eu gosto. Mas isso é muito atual. Inclusive, eu quero fazer um programa sobre isso. O emprego dos sonhos, né? O Pondé falou um pouco sobre isso. Ele fala muito isso nos livros dele. O emprego dos sonhos, na verdade, é pra quem tem o belo privilégio exato. ali, você né? pode ter o poder da escolha, né? De você escolher. Você não precisa estar precisando da grana completamente agora, mas você pode ter um respaldo pra você construir a sua carreira e a partir depois de um tempo começar a ganhar dinheiro, né? Tá. Vamos começar com as nossas perguntinhas? Eu amo! Vamos? Vamos começar com esses. Eu tô muito empolgada com esses. Priscila, qual é a coisa que você queria muito quando criança, mas nunca teve? A Casa dos Sonhos da Barbie. Mentira! Nossa, gente, eu paro até hoje em loja de brinquedo pra ver a Casa dos Sonhos da Barbie. E uma roupa de Paquita também, que minha mãe um dia falou que ia fazer, nunca fez. Mas pra boneca ou pra você? Pra mim. Já sei que te dá de aniversário. Nossa, gente, mas a Casa dos Sonhos da Barbie... Hoje em dia é a LOL, né? A LOL que tá bombando. Gente, mas eu não entendo essa boneca. E custa é um caro. Ela é horrorosa. Ela é horrorosa. Horrorosa. Sabe quando você vê, tipo, o plastiquinho da bochecha saindo, a perninha, tipo, que você vê que sobrou um E. É muito ruim, e eu sou caríssimo. fascinada por loja de brinquedo. Eu adoro entrar em loja de brinquedo. É caríssimo. Vai, manda uma aí. Lucas, qual era a sua comida preferida na infância? Eu tenho um paladar muito infantil. Então, até hoje, eu amo Fruit Loops, eu amo meter um miojinho, assim, com salsicha, sabe? Eu tenho um paladar infantil. Quando criança, acho que era hot dog, talvez, ou McDonald's. Eu comia muito McDonald's, coisa assim, batata frita. Mas junkie. Bem junkie. Mas eu sempre tive uma preocupação muito grande com peso, sabia? Desde criança. Eu lembro de fazer regime desde os 15 anos de idade. Desde os 15 anos de idade eu fazia regime. Eu comecei mais cedo, na verdade. E que a pressão nesse caso para as meninas também é maior, né? Mas desde... E eu não sofria bullying, nada, mas era uma coisa comigo mesmo, sabia? Era bem doido, assim. Vamos para a próxima. Lá. Priscila, o que mais influencia você? Aquilo que você vê ou aquilo que você lê? Nossa, gente. Você é uma pessoa que lê bastante, né? Eu leio bastante. Mas você também vê Fazenda. Vejo a Fazenda com gosto. O que te influencia mais? Não, eu acho que me influencia mais o que eu leio. Eu acho que eu leio mais do que eu vejo. Mas você sabe filtrar o que você tá lendo que é verídico? Ou você procura mais a fonte? Ou você tá falando de leitura tipo livro? Não, eu vou atrás de informações, assim. Eu sou... É até uma coisa que cismo com o assunto. Ou, por exemplo, às vezes as coisas que a gente vai tratar aqui, cara, eu vou atrás. Lá. Então, assim, eu acho que eu tenho mais o que eu leio. Mas hoje, você falou do negócio de filtrar informação, isso é importante. Total. Porque tem muita coisa errada. Gente, assim, tá rolando o Big Brother agora e tá rolando... É um Big Brother que tá gerando muito conteúdo, porque tá tendo muitos assuntos, principalmente do cunho social. Você viu, a Manu Gavassi falou sobre sororidade. Na hora da votação, ela falou assim, eu vou votar no Prior por conta da sororidade. E ele falou assim, o que é isso? Ele falou assim, depois lá fora você pesquisa. Ela é maravilhosa. Aí, ela gerou um engajamento de 250% de busca no Google sobre sororidade. Todos os criadores de conteúdo começaram a falar sobre sororidade, que é justamente essa junção feminina, né? Essa junção
função das mulheres que se unem em prol de alguma causa ou se apoiar. Eu acho que tem uma coisa muito legal hoje em dia, que eu acho que durante um tempo foi meio vergonhoso você falar, eu não sei tal coisa. E é uma puta besteira. Sim, total. Você não sabe, fala, sabe? E a outra pessoa também que tá ouvindo que fala, o fulano não sabe disso, também tem que ter a empatia de falar, pô, ele não sabe, então eu vou explicar. E não, tipo, tacar pedra, né? O que acontece hoje em dia, tem um personagem na casa do Big Brother. Eu estou bem Depois viciado. Ele me critica que eu assisto a Fazenda. Não, mas é porque tá muito legal aqui. mesmo. E tem um personagem que chegou agora da Casa de Vidro e deu todas as informações pra todo mundo. É o loirinho lá de cabelo comprido, né? E o que me irrita nele é porque ele não tem argumentos, ele não consegue falar. Ele chega pra você e fala assim, Priscila, você tá fazendo merda. Você não pode. Aí você fala, mas o que eu tô fazendo merda? Não pode. Mas não pode, Priscila. Não Sabe a pessoa que não tem um fundamento? Fala assim, cara, foi uma atitude que você teve naquele dia. Ou alguma coisa assim. Às vezes você tem que prestar atenção nas falas que você coloca, o discurso que você fala, que às vezes pode não ser coerente, mas isso pode estar tão enraizado em você que você não perceba. Então começa a reavaliar. Ele não consegue falar, ele não tem argumento, ele fica, não pode, Priscila, mas não tem como, sabe? Me irrita a pessoa assim também. Você precisa pelo menos fundamentar suas palavras, conseguir criar uma linha de raciocínio, mas isso é prática também. Hoje em dia a gente não conversa. As pessoas não conversam hoje em dia. As pessoas não conversam, as pessoas não leem mais hoje em dia, Exato. né? Isso também é outra coisa que é bizarro, né? Quantos posts a gente faz que a pessoa pergunta exatamente o que a gente escreveu, né, Priscila? Mas você sabe que existe uma coisa também que eu acho que existe um pouquinho de preguiça nisso? Eu acho que as pessoas querem muito uma informação, aqui, sabe? Ah, total. Às vezes a gente escreve lá, a pessoa manda pra gente, pergunta, e onde eu acesso? Cara, o link tá na bio. E assim, sabe? Que nem outro dia eu falei pra você que eu tava vendo uma nutricionista. Priscila tava raivosa. Que eu tava vendo uma nutricionista, e aí ela fala que as pessoas mandam pergunta pra ela, falando, quantas calorias tem uma Coca-Cola? Caralho, gente, joga no Google, sabe? Lê então, a assim, Coca-Cola. Exato. Eu acho que tá faltando aquela coisa da pessoa ir atrás da informação por ela mesma, sabe? Não, eu sinto um pouco isso hoje. O Instagram era foto e legenda. Agora a foto tá precisando estar com a legenda. Porque a pessoa não quer entrar na foto e ler a legenda. Priscila, vamos mais uma. Não era eu? Era você? Era então manda uma. Vamos lá. O que você mudaria na sua vida se não tivesse medo de nada? Ai, nossa. Nossa, essa nem eu sei responder. Que eu mudaria na minha vida se eu não tivesse medo de nada? Acho que eu não pensaria 2 vezes pra falar as coisas. Eu acho que eu viveria realmente a minha essência mesmo, assim, sem importar com a opinião dos outros real. Mas acho que em relação a tudo, desde vida pessoal, relacionamento, isso, eu acho que tudo. Que medo, deve ter um filtrão aí, hein, Brasil? Que merda, eu vou embora. Aqui assim. Pra você viver sem medo, o medo é um filtro muito grande na nossa vida. A gente não faz coisas por conta do medo. Então, se a gente não tivesse esse sentimento medo, não sei se seria bom. Bom, eu acho que na verdade a gente ia morrer. Acho que o medo priva. O medo priva a gente de várias coisas. Sentir medo é bom. Eu acho que o foda é quando o medo te paralisa. Ou quando você deixa de fazer as coisas por medo. Eu acho que eu posso falar porque eu sinto medo de algumas coisas e que eu já me senti paralisada por isso, sabe? Sim. E que são medos até idiotas que eu trato na minha terapia. Mas... Conte pra gente algum. Fantasma, espírito. Então, mas se você não tivesse medo, você não ia pensar se aparecesse algum pra você, entendeu? Então, mas a questão é que ele me paralisa. O fantasma me paralisa. Ele me paralisa e chegou um momento que eu tava tendo tanto problema com isso que eu não conseguia ir a lugares sozinha. Por exemplo, lembro teve disso, uma vez... a gente conversou. Sim. Teve uma vez eu tava num restaurante e eu subi e tinham várias fotos, assim. Eu queria ir ao banheiro e eu não consegui. Desci de novo porque aquelas fotos me impressionaram de um jeito. Então, assim, é uma coisa que mexe muito na minha cabeça. Eu não consigo dormir sozinha, eu não consigo ficar à noite sozinha na minha casa. E é um problema. Sim. Trato na terapia, mas é um problema. E eu começo a achar que eu tô ouvindo coisa, que eu vou ver alguma Você coisa. toparia fazer um episódio disso? Então, eu sou super a favor. Eu acho que tem que fazer, mas eu não gostaria de participar. Porque Você é uma coisa... jura? Não, me perturba durante muito tempo, Lucas. Nem se a gente colocar 80 copos com água e sal grosso? Verdade, me perturba, porque aí depois eu fico anos. A gente faz aquela risca na porta, a gente coloca alho dentro do estúdio pra ninguém entrar. A gente besunta isso daqui com água benta. Eu sou super a favor. Você leva, Lucas. Você pode levar não, o episódio. aí vai ficar tudo pra mim, eu não quero. Eu também tenho medo. Eu tenho muito medo. O Sexto Sentido
Assistido é um filme que eu assisti Ai, me no arrepia só de cinema. pensar, juro pra me você. perturba até hoje. Até hoje eu tenho as imagens do filme na cabeça e pra mim é muito perturbador, assim. Você tem aquela coisa do tipo, você vai deitar, aí você fala assim, nossa, aquela portinha tá ali aberta. Pois aí é. você fala assim, sexto sentido, nossa, aquela cena. Aí você fala, não, para Não, de pensar xixi nisso. de porta aberta depois do Sexto Sentido eu nunca mais fiz. Você assistiu A Chave Mestra? Nunca. Meu eu não Deus, assisti é um dos nem mais os outros. favorosos. Papa Justify, gente, que aparece no os filme. outros eu nunca assisti. Mas Os passou outros não é tanto tão trailer assim, sabia? tanto o trailer no cinema, na época que eu era adolescente, Uhum. eu sou perturbada pelos outros. Aquela velha, e eu nunca vi o filme. Nossa. Então, assim, não- O filme mais perturbador de terror que eu assisti foi The Conjuring, que é a Não sei Invocação qual é. do Mal. Nossa, puta que Pelo pariu. amor de Deus. Juro pra você, esse filme de terror é assustador mesmo. Eu gritava, eu fiquei nervoso. Eu assisti um no cinema. Não, no cinema eu assisti A Freira, que veio Não. do Invocação do Mal. Eu sonho com essa freira. Eu deito na cama e eu vejo que tá escuro, eu consigo ver, tipo, a forma dela. Ai, puta que eu pariu, Lucas. E aí tem uma cena que tá. Ela entra numa sala, ela viu umas sombras assim, ela entra nessa sala, a porta fecha, pá! E ela é caçadora de espíritos, né? A profissional, a atriz do filme. E aí ela entra, começa a olhar tudo. Eu vou fazer um climinha aqui. Bota ela uma entra, música na edição. começa a olhar tudo, vê que algumas coisas se mexem. E aí ela olha uma hora pro quadro de uma freira que tem no negócio. E ela começa a se aproximar. No que ela vira o quadro, tipo, meio que ganha vida e vai até ela com o quadro. Tipo o quadro da Phoebe. Tipo o quadro da Phoebe, a Gladys. É isso. Tipo, é pavoroso. Essa cena é pavorosa. Não, eu não consigo, eu passo mal mesmo. Mas eu gosto de E assistir com os meus amigos pra justamente ter medo. E Porque eles teve amam me ver gritando. Teve uma época que eu tive muitos problemas quando eu fiz nossa classe. Que eu comecei a estudar mais a fundo as coisas do Holocausto e muita coisa de criança, porque a gente fazia criança na peça. Puta, toda noite eu acordava gritando. É. Nós, como artistas, a gente evoca muita coisa, né? Principalmente quando a gente faz E teatro. peças. Exato. Eu Principalmente não quando a gente fico faz sozinha peças num teatro, mas nem por 1 milhão. que já existiram, e aí, tipo, a gente sente essas coisas. Tem teatros, por exemplo, ali na Roosevelt, o Teatro da Roosevelt. Não, a Roosevelt por O si Parlapatões, eu entro naquela coxia, eu me arrepio inteiro, juro pra você. Mas eu passo mal na Roosevelt. Não preciso nem entrar nos teatros. Pra mim, aquilo tem uma energia muito estranha. Uhum. E aí, depois eu fui descobrir que, tipo, várias pessoas já se mataram ali e tal. Eu não lido bem com isso. Sério? Eu passo mal na Roosevelt. Eu não gosto. Claro, você tem amigos... Gente, se você tá em cartaz Às vezes na você Roosevelt, pá, eu lá, fui você não ver. consegue distinguir quem é real ou não. Pode Ai, estar um para, skatista Lucas! te dando um tchau, assim. E ele pode não estar lá. Eu tenho pavor de teatro vazio. Imagina, você tá se maquiando, vem uma mãozinha assim, Ai, bem do Deus seu me lado. E o espelho? Ai, credo, não. Priscila, se você pudesse ficar invisível agora e xeretar a vida de alguém, quem seria essa pessoa? Olha, de algum famoso, provavelmente. Mas eu acho que eu xeretaria a vida de Gisele Bündchen. Porque Gisele eu queria Bündchen. muito saber a vida dessa mulher, Ela assim. deve estar fazendo yoga agora, como que ou é deve aquele estar dia a dia, comendo. aquela casa, assim, tipo... Sim. Eu tenho muita curiosidade. Achei que você ia falar Kim Kardashian, depois dela ter aberto o freezer dela, a geladeira, que é o tamanho de uma O tamanho do mansão. meu apartamento, o freezer Meu Deus. de Kardashian. Não, mas eu acho que tinha muita gente que eu escolheria, mas eu acho que eu vou com a Giza. É, Giza? É. Beleza. Vamos lá. Faça uma pra mim, por favor. O que você prefere? Uma vida tranquila e segura ou cheia de aventuras e incertezas? Acho que a nossa vida é cheia de aventuras e incertezas. Eu acho Mas que pode ser com dinheiro? Não, aventura. Porque se- Não, aventura é o quê? Ganhar a Mega Sena. Não, segura e acho que não sei se eu seria não, feliz. não é muito, mas eu queria uma vida com dinheirinho aqui. O dinheiro eu aceitava, se ele pudesse entrar. É aquilo que a gente discutiu. A felicidade, eu acho que ela só vem através da tristeza. A gente só sabe é. o que é felicidade se a gente um dia ficou triste. Sim. Então, a gente só vai conseguir ser aventureiro se a gente viver nesse mundo de incertezas. Olha como eu tô filosófico hoje. Nossa, Priscila, qual o tipo de programa de TV que você mais gosta? eu amo um programa de fofoca e os programas de moda também. Mas esses programas de fofoca que falam Mas, da vida mas, dos... sério? Nossa, eu amo, Mas amo. é umas pautas tão fúteis do tipo, ai, fulana não vai, não Mas sei o que eu lá. amo, Gente, não tem nada melhor. Olha, sinto saudades da época do Ego. O Ego era muito maravilhoso. Eu passava o dia além do Ego, as fofocas dos famosos e tal. Eu amo. Ai, amo. gente. Esse é o tipo de programa que eu adoro.
Eu assisti um agora na Netflix, chama The Circle, que vai estrear agora a versão brasileira com a Giovanna Eubank. Gente, é tão idiota, mas eu amo tanto. Só que o programa tem 1 hora, ele podia realmente ter, tipo, meia hora cada episódio. Que são pessoas que eles entram em um apartamento, num prédio, sei lá, entram 8 pessoas e cada um fica num quarto e ninguém pode sair do quarto. E vocês se comunicam só por uma TV. Com The Circle. Então, tipo, a pessoa chega lá e fala assim, eu quero abrir uma sala de conversa com a Priscila. Aí eu abro e começo a conversar com você, a gente se conhece. Aí você começa a conversar com todo mundo dessas salas e no final da semana você faz um ranking de quem você gosta mais e quem você não gosta mais. Quem ganha o primeiro e segundo lugar vira os influenciadores. E aí os influenciadores se encontram numa sala, não pessoalmente, nunca pessoalmente. Você não sabe quem é quem. E aí eles decidem eliminar uma das pessoas, que eles acham que ou é fake ou alguma coisa assim. Mas é tipo um reality show, então. É um reality show. E aí eles eliminam essa pessoa, porque, por exemplo, lá tinha um cara que se passava pela namorada, tinha uma mulher que não gostava da sua autoimagem, então ela se fingia ser uma mulher deslumbrante, sabe? Ah, mas então não necessariamente a imagem que tá passando na TV é a sua. Não, você cria um perfil... Você cria um perfil e começa a conversar, entendeu? Tipo, a menina tava conversando, ela era super inocentinha, só que era o namorado dela que tava falando que ele queria ganhar o programa, entendeu? E aí, no final, quando você é eliminado, você tem a chance de visitar o apartamento de alguém. Aí a pessoa chega lá e fala assim, e olha e vê que você é um homem e aí tá se passando por uma mulher. E fala, caraca, eu tinha certeza que você era fake. E aí a Giovanna Eubank em que vai inglês apresentar? em inglês eles falam catfish, né? Sabia que você era um catfish, que é o fake. É a Giovanna Eubank que vai apresentar. Mas é que não tem muito bem apresentadora, porque é mais a edição deles na casa. Mas é bem legal. Nossa, eu tô empolgada. É legal. Lucas, você já se apaixonou à primeira vista, Brasil? À primeira vista? Não. Eu não. já. À primeira vista? Tipo, olhou e falou, nossa, já. E foi uma bosta e só deu problema. Não, porque a gente idealiza muito se apaixonar à primeira vista. Mas também eu tinha o quê? Não tinha nem 19 anos. Mas deu merda. Não recomendo, gente. Não, acho que não. Talvez por Instagram, pode ser? Isso significa à primeira vista? Tipo, ai meu Deus, olha só. Não, mas se apaixonar. Ah, não, tipo, não. Se apaixonar. Não ficar afim. Não. Precisa conhecer a pessoa, precisa saber das índoles, caráter e tudo que envolve a sua vida. Priscila, quem é a pessoa mais excêntrica da sua família? Excêntrica? Excêntrica. Uma pessoa peculiar, que você olha e fala, titia, por que você fez isso? Não, acho que não tem. No momento aquela eu acho minha titia sobrinha. que tá na limusine e mostra os peitos, não tem a tia assim? Não tenho. Aquela que fala a mais merda. excêntrica no momento é minha sobrinha mesmo. Eu acho ela bem excêntrica e muito cheia de personalidade. Ah, criança em família sempre dá uma mexida, né? Mas ela é assim, tipo, ela não quer ajuda pra nada e não pode ajudar. E se você ajuda, ela volta e faz sozinha. Maravilhosa. É muito louco. Que signo que ela é? É peixes com ascendente em câncer e a lua em virgem. Gente, nossa, que sentida, né? Super. Gente, que maravilhosa. Ela é super sentida. Se ela ouve músicas, assim, uma melodia um pouquinho mais triste, tipo, se essa rua fosse minha, um negócio assim, ela se desaba de chorar. Quantos anos ela tem? Ela vai fazer 2 agora. Ai, gente, que coisinha maravilhosa. E, assim, desde bebezinha. Desaba de chorar. Ontem ela queria subir numa cadeira, minha mãe me contou, ela queria subir numa cadeira, minha mãe foi e colocou ela em cima da cadeira. Ela, não, vovó. Sozinha, desceu e subiu sozinha. Olha que independente. Gente, olha que independente. Lua em virgem. Excêntrica. Lua em virgem. Ela não pode ver nada fora do lugar. Maravilhosa. Porque ela já quer dar uma arrumada. Vai, manda a última aí que a gente parte pra outro jogo. Qual é o momento mais divertido que você já viveu numa festa? Numa festa? Foi meu aniversário, não tem como. Você é de drag? Meu de drag. Meu aniversário de 30 anos, eu fiz uma festa drag queen, com tema drag queen, pra enaltecer essa arte que eu acho maravilhosa. E foi incrível. Eu acho que foi o momento mais divertido. Sério, ver meus amigos montados, todo mundo lá. Foi muito gostoso, mesmo. Foi muito legal. Acho que foi esse. Bom, falei pra Priscila que seria legal a gente fazer um jogo que chama 2 verdades e uma mentira. Isso. E aí a gente conta e tenta descobrir o outro, qual que é a mentira. Eu errei o número. Eu coloquei 4 verdades. Nossa, mas a gente vai ficar aqui até amanhã. Você não pode separar essas 4 em mais 2 categorias? Ah, não. Mas aí você vai ter que criar mais uma mentira. Não falar uma verdade, talvez. Ai, nossa, eu fiz tudo errado. O que você fez? Não tô entendendo. Eu coloquei. Mentiras e uma verdade? Porra, vida. Tudo bem, eu faço. Você descobre a minha mentira e eu descubro a sua verdade. Aqui a gente é assim. Pode começar. Você quer a categoria escatologia, trabalho? Escatologia, tá bom.
Priscila, qual dessas é a mentira? Eu já passei mal e fiz cocô em cena durante uma peça. 2. Eu já passei mal, vomitei na coxia e tive que fazer uma cena de beijo em seguida. Ou 3. Já tiveram que parar uma gravação porque eu tava suando muito. A 2. Que você vomitou e teve que fazer uma cena de beijo. Foi verdade. Mentira! Não, foi mentira. O cocô e o suor é verdade. Então esse aí eu tinha lembranças. Pois é, Tive não. lembranças. Mas você passou mal em cena, o do cocô? Do cocô passei mal. Eu tava só lembro verde. daquele comercial. Eu tava verde, eu tava meio fraco e a cena, tipo, exigia muito fisicamente. Que peça que era? Senhor das Moscas. Eu tava bem mal, suava frio, assim, e os meninos da peça, eram 12 meninos em cena. Eles passavam, Lucas, você tá bem? Você tá bem? Eu tô meio tonto. E exigia muito fisicamente da gente. E a gente suava, pingava, e o ar-condicionado ligado, era aquela mistura de quente e frio, e tinha que fazer coreografia. Mas você cagou em e cena? tinha uma hora... Vou chegar lá. Aí chega uma hora que a gente levantava e eu quase tinha uma vertigem, assim, quase desmaiava. E aí eu tava passando mal, e chega uma hora que eu saio de cena. A gente não sai de cena em nenhum momento, mas tem uma hora que eu faço uma troca de cenário e fico esperando pra entrar. E eu tava só de cueca e shortinhos, bem curtinho, assim. Tava isso, sem camisa e tal, todo sujo de terra. Quando eu fui entrar, o Felipe Hintz tinha dado a deixa dele. Eu ia entrar, eu fiz... Meu Deus. Meu Deus. Aí eu entrei, virei pra camareira e falei assim, Cris, eu me caguei. Eu tinha soltado um punzinho e saiu. Gente, saiu mesmo. Foi tipo... Eu tava Mas, tipo, mal. lavou assim ou não? Não, molhou a minha cueca e eu vi que, tipo, pesou ali. E aí, já tinha dado a deixa e entrava eu e meu irmão gêmeo na peça. E ele falou assim, Lucas, o Paulinho. Eu falei, meu Deus, eu preciso... Aí eu peguei um papel, não deu tempo do papel. Eu falei, a gente precisa entrar. E entramos. No que todo entramos, cagado. Eu entro e sento no chão. No que eu sentei no chão, fez assim, ó... Espalhou. Aí nisso, mas era uma cena de choro. No chão, no teatro? Não ficou. Mas sabe quando fica aquele quentinho, aquele esfumaçado no chão? Aí o menino que fazia o irmão gêmeo comigo, o Paulinho, olhou pra mim e ele começava a rir. E era uma cena muito triste, que a gente chorava na cena. Lucas! E aí começava uma música triste, era um musical, né? Aí era uma música triste e eu ali só pensando nisso. E eu chorava de tristeza, porque eu tava muita vergonha, porque eu não ia mais sair de cena. E eu ia ficar até o final do terceiro ato assim. E aí eu falei pro Paulinho, não conta pra ninguém. No final da peça estava todo mundo, aí cagão, vamos cagão, nossa, que cheiro. E nem tava cheirando, mas eu fiquei muito mal. Não tava, realmente, gente. Eu imagino que não devia estar cheirando. Eu tinha uma cena com o Bruno Fagundes que ele pegava a minha mão assim, e aí ele soltou a mão assim, tipo, eu não vou pegar em você. Ai, gente, foi vergonhoso. Acabou, eu cumprimentei pra plateia no final e fui direto pro chuveiro. Todo cagado. Foi um dos dias mais vergonhosos da minha vida e eu tô aqui expondo no meu podcast. Maravilha. A vida é o quê? Crescimento, Brasil. Mas então, a mentira foi essa, do vomitar e beijar a pessoa. Acho que seria um pouco demais. E a do suor na gravação é verdade. Minha primeira cena na novela Amor à Vida, eu suava demais. Tiveram que parar. Aí vinha com secador, secar meu sovaco. Aí colocava absorvente, tudo, e não funcionava. Foi horrível. Aí eu fiz um botox no subaco, na subaqueira, e nunca mais tive esse problema, graças a Deus. Você tem que retocar de quanto tempo? Um ano. Ele funciona Mas eu bem fiz assim. 2 vezes só. Uma vez ano retrasado e uma vez ano passado. Agora a sua vez. Vamos lá. Você que fez tudo controverso aí, você vai falar o quê? 4 verdades e uma mentira? São 4 mentiras e uma verdade. Nossa, essa gosta de mentir. Quantos cachorros eu já tive? Alternativa A, 3. Você tá fazendo um quiz, Alternativa não B, é? 4. Pergunta. Ué, tô perguntando quantos cachorros eu já tive. Alternativa Não, mas o jogo não é esse, Priscila. Você fez um quiz tipo torta na cara. Mas não é isso? Não, eu nunca brinquei desse verdades e mentiras. Mas quando eu falei, você falou, ai, que legal. Achei que você soubesse. Eu achei que era tipo isso. Cara. Não, tem aqui. Então tem um. Mas aí eu tenho um só. Ai, Priscila. Que é qual é... Bom, então Não, eu vou fazer... faz essa alternativa, vai. Não, tá bom. Pode ser dos cachorros? Pode. Eu não posso chutar um número agora, vai. Quantos cachorros eu já tive? Alternativa A, 3. Alternativa B, 4. Alternativa C, 5.
D, 6, E, 7. 2. Ou quantos? 6. Seria mais legal se você fizesse com o nome dos cachorros. Quais são os nomes dos cachorros? Aí você podia inventar alguns, entendeu? Nossa, gente, desculpa. Legal, bem legal, Priscila. Super bacana. Vou Mas fazer... a última era dessa aí. Desse Então jeito, eu acho. faz essa. Qual foi o maior mico que eu paguei na minha vida? A. Beijei outro... Oi? Eita. Aí não é vergonha, acho que essa é a verdade. Beijei outro boy achando que era o meu namorado. Mas tipo B. de língua? Beijar. Gente, como B. assim? Andei com a calça rasgada na bunda sem perceber. Ah, normal. C. Confundi um menino que eu conhecia com um modelo famoso. Bem D. vocês. Caí pra fora do banheiro do ônibus sem calcinha. Do banheiro do ônibus? E. Fazer festa pra um estranho achando que era um amigo. Gente, eu já até esqueci todas as anteriores. Eu acho que beijar alguém achando que fosse seu namorado. Não, você não faria isso. O confundir alguém com alguém famoso. Isso aconteceu. Então eu ganhei. Mas não foi Priscila, o maior, eu sou mas não foi competitivo. o maior mico. Ah, tá. Foi Não um miquinho. Foi um miquinho. Entendi. Mas eu jurava que ele era um modelo famoso. E aí a amiga que tava do lado falou, nossa, é verdade, não sei o quê. Aí ele chegou e falou assim, oi Priscila, tudo bem? A gente estudava no cursinho juntas, eu... Super famoso o Super modelo. famoso. A verdade foi eu ter... Do ônibus? Do ônibus. Mas você caiu do banheiro? Você tava cagando? Coisa que não. Eu fui passar o final do ano, um Réveillon, na Patagônia chilena. E aí... Chique. A gente pegou um ônibus pra ir de uma cidade pra outra. E aí eu precisava o quê? Fazer xixi, porque eu faço xixi a cada meia hora, né? A véia mijenta. Aí eu entrei no banheiro, a luz do banheiro não acendeu. Eu falei, caralho, né? Tem que fazer aqui. Aí você ali, né? Tipo, baixei a calça, fiz um xixi, tentando me segurar no busão, balançando e tal. Com as calcinhas arriadas. A hora que eu terminei, eu apertei a descarga. O ônibus fez uma curva. Eu fui parar no meio do corredor do ônibus. Mentira! Sem calcinha. Mas deu pra ver tudo assim? Gente! Assim, a minha sorte... E a Priscila, pra quem não conhece, gente, a Priscila é aquela pessoa que você dá encosta um dedo nela, ela vai parar na parede. A minha sorte foi que eu não caí, porque se eu tivesse caído... Gente, Priscila do ia céu. ser pior. A porta do banheiro abriu. O ônibus me jogou. A porta do banheiro abriu. Dava tudo para ver este momento. A minha sorte foi que, assim, tava muito frio e era logo depois do almoço. Então tinha muita gente dormindo. Mas tinha uns meninos bem na porta do banheiro que eles estavam todos acordados. Gente. Eles viram. Ei, moça, que isso, moça? Aí eu voltei. Eles falavam português ou não? Não sei. Nossa, gente, que caos, Priscila. Eu voltei pra dentro do banheiro do ônibus, fechei, e aí eu tinha me ligado do porquê que não tava acesa a luz. Não tinha fechado direito a tranca. Cabeçona. E aí eu, né, terminei tudo morrendo de vergonha, pensando, como que eu vou sair desse Gente. banheiro agora? E aí a hora que eu saí, os meninos estavam mais envergonhados. Eu queria muito fazer um episódio sobre escatologia, porque tem tanta coisa. Tem muita coisa. Eu passei 2 episódios uma vez. Um era, eu tava numa balada, eu tava com muita dor de barriga, muito, eu queria ir no banheiro. Gente, a dá porta pra perceber que o Lucas, ele tem um probleminha aí. Eu tenho uma coisa com Ferges. Priscila, vamos lá. Eu vou fazer uma sobre cicatriz. Eu tenho uma cicatriz no queixo, porque eu tava dançando Chiquititas na sala e caí. 2. Eu tenho uma cicatriz gigante na coxa, porque eu caí de bicicleta. Ou 3. Eu tenho uma cicatriz no olho, porque meu irmão abriu meu supercílio quando era pequena, a gente brincando de Power Rangers. Eu acho que é da Chiquititas. Que você acha que é mentira? Que é verdade. Não. Qual dessas é mentira? Ih, mentira. A da coxa. A da coxa? A da coxa. Eu tenho uma cicatriz na coxa. Você tem? Tenho, olha que grande. Nossa, tem mesmo. Eu nunca Tem tinha mesmo, visto. é grande. Mas não foi caindo de bicicleta. Foi fazendo uma armadilha pro caseiro, porque a gente não gostava dele. Aí quem caiu na armadilha fui eu. Karma is a bitch. Gente, eu tava com meus 10 primos na minha chácara. Mas qual que é a verdade ou a mentira? A mentira é essa. Ah, o resto é verdade. O resto é verdade. Ah, então, mas... Eu caí de queixo dançando Chiquititas Essa com história eu lembro. 8 anos. E aí a do olho também foi meu irmão. Power Rangers me dando um chute e abri meus supercílios. Aí minha mãe falou assim, gente, eu só queria colocar... Era só escovar o dente e deitar. Só escovar o dente e deitar. E eu com os supercílios sangrando, jorrando sangue.
Aí, essa é mentira, porque eu não caí de bicicleta. Foi a gente fazendo uma armadilha pro caseiro, porque a gente não gostava dele, a gente achava ele era do mal, ele era o homem do saco. Aí eu e meus primos, a gente pequenos, né, 10, 12 anos, a gente cavou um buraco na horta e cercou com arame farpado e cobriu com folha de bananeira pra gente à noite chamar ele vir, cair na armadilha e ficar preso lá. O que iria acontecer depois a gente não sabia, mas a gente queria prender ele lá. Era nosso mundo fantasioso. E aí eu, criança inofensiva, não tava participando da montagem da armadilha. Eu pegava o alface das galinhas e ia dar lá, tipo, dar pras galinhas comerem. Eu super feliz, pimpão. Aí eu tropecei e o arame farpado enfiou na minha coxa. Aí meu primo, desesperado da minha mãe, veio e me puxou. No que ele me puxou, rasgou a minha coxa até em cima. E aí, até hoje eu tenho essa bela cicatriz na perna. Muito obrigado, Murilo, que não vejo mais. Gente! Foi isso, essa é a mentira. Sua vez. Qual era a minha paquita favorita? Ah, eu nem sei quais são. Tem 80 mil gerações. Vou te dar as alternativas. Oxi. Então tá bom. Pitucha Pastel, vivida gente, por Letícia Spiller. É Pitucha Pastel? Letícia Spiller. Andréia Sorvetão. Kátia Paganotti, nossa querida miúcha. Ai, Priscila, não Juliana conheço. Baroni, Catuxa. Ou Ana Paula Almeida, a Pituchita. O que aconteceu? Caiu o brinco da Priscila no meio. Gente, é a Xixuxa. Quais os De nomes? novo. Eu nem leio. É tudo A Letícia Pitucha, Spiller. Gruxuxa. Não, vamos lá. A Letícia Spiller. Não. Porra, Priscila. Que pergunta é essa? Quem é? Ai, gente, É a que eu Letícia nem Almeida. entendi. Quem é? Não, é a Andréa Sorvetão. Era a minha paquita favorita. Eu acho que se eu vejo ela hoje, eu vou querer tirar uma foto também. Priscila. Eu errei a Eu brincadeira. queria tanto que você me dissesse frases, sabe? Tipo, pra eu tentar entender. Cara, você nunca faria isso. Mas enfim, aí ficou qual é a paquita favorita dela. Tá, vou fazer mais uma então. Você quer de vida ou você quer de trabalho? Trabalho. 1. Eu já fiz uma cena em plano sequência que eu tive que repetir 5 vezes porque eu não sabia dirigir carro manual. 2. Eu já dei um fora no Criança Esperança ao vivo. 3. Eu dei uma rasteira de brincadeira no Matheus Solano e ele bateu as costas. Qual é a mentira? A do Criança Esperança. A do Criança Esperança é verdade. Mentira, Eu nunca Lucas. dei uma rasteira no Matheus Solano. Ah, eu não idolatro sei. Matheus Solano, beijo. Eu dei um fora no Criança Esperança ao vivo. Porque eu tava no balcão do Criança Esperança, na época que eu Atendendo fazia telefone, novela, atendendo tipo Joey. telefone. Eu tava na terceira fileira, os mais famosos estavam mais pra frente, assim. E aí, tipo, era o primeiro horário do Criança Esperança, na fase do Mais Você. Então a Ana Maria ficava ao vivo no programa e ela entrava no ao vivo com o repórter dela. E aí eu ficava pensando, à noite eu pensava, gente, eu preciso decorar os números, os 0800, porque ninguém dá uma instrução pra gente do tipo, o que falar, né? Então eu ficava pensando na minha cabeça, se alguém me aproximava, eu falava assim, claro. Inclusive você aí de casa, diz que 0800 para doar R$5. E eu ficava tentando decorar essas frases. Quando voltava pra gente pro mesão, ele vinha pros caras e falava, Alexandre Borges, e aí, como é que tá aqui? Aí ele, poxa, tá muito legal, é sempre bom tá aqui em prol dessa causa e tal. E eu não falava, a princípio, bem Mas como eu vocês falava atendiam hoje. o telefone mesmo? Não, tinha horas que, tipo, não tem ninguém e você finge que você tá falando. Tá. Pra, tipo, gerar movimento. Mas tinha horas que falava, mas a pessoa não tava nem aí. Tipo, ela tava ligando pra doar, mas eu não queria falar com ninguém. Tinha uma que falou, quer o Caio Castro? Aí eu, não, minha senhora, não é o Caio Castro. E desligava. Aí uma hora voltou ao vivo pra gente e ele falou assim, vamos lá agora ver com quem que a gente vai conversar. E aí eu, ai caramba, não me chama. E aí ele olhou, todo mundo tava falando no telefone e eu era o único que não tava falando no telefone. Aí ele virou e falou assim, vamos lá falar com o Lucas, que ele não tá falando com ninguém. Quando ele chegou perto de mim, eu atendi o telefone. E ele tava, tipo, do meu lado já pra me entrevistar. Eu atendi e comecei a fingir falando no telefone. Aí ele falou, e aí, Lucas, com quem que você tá falando? E não era ninguém. E aí, Lucas, com quem que você tá falando? E aí o meu medo falou assim, puta, que cagada que eu fiz. Imagina se eles colocam a linha no ar e não é ninguém. Aí, com quem que você tá falando? Aí eu fiz assim pra ele. Eu tô falando com a Kátia? Muito bem, Kátia. É com você, Ana Maria. Gente. Foi isso. Aí deu 2 minutos, eu não estava mais na bancada e me trocaram por outra pessoa. Gente, me deu tanto pavor. Não, se eu não me engano, ele perguntou de onde a Kátia era. E aí eu falei, é São José dos Campos. E nem existia a Kátia. Mas Eles tipo, foi isso. trocaram Me trocaram. Mas eles trocaram algumas pessoas, assim. Mas eu fui uma delas nessa pessoa. Eu fiquei tão nervoso que ele tava chegando perto, eu não sabia o que falar. Eu falei, eu tô falando com a Kátia? Ele, de onde é a Kátia? Eu sou São José dos Campos. Aí, beijo, Kátia. Perdi minha chance de brilhar naquele momento. Já tá aqui, ó, protagonista. Ai, gente. E foi isso de trabalho. Você Pode tem mais fazer alguma? Outra. Não, porque eu fiz errado, né? Ai, gente. Dão vida. 1.
A minha drag queen se chama Mika Bartira. 2. Eu já participei de uma seleção pra ser o Troy do High School Musical Brasil. 3. Todos os meus personagens no teatro morreram em algum momento da peça. Eu acho que a mentira é a 3. Cara, eu fiz uma peça que um personagem não morreu. Todas as outras morreram. Todas. Mas Dogma então morreu, essa é a Revide mentira. morreu. Essa é a mentira. A minha drag chama Mika Bartira e eu já participei de uma seleção para ser o Troy brasileiro em High School Musical Brasil. Uma das maiores vergonhas da minha vida, mas graças a Deus eu não passei. Porque eu não estaria hoje. Eu acho que teve uma outra seleção que foi você fez um teste que você falou, meu Deus do céu, eu não posso falar. Inclusive, a gente tem que fazer um episódio de testes de muito atores, bom. Que são coisas maravilhosas. Eu fui fazer meu primeiro teste de novela. Não tem problema. Meu primeiro teste de novela foi na Record, onde eu tinha um poder que eu me teletransportava. Eu nunca tinha feito um teste na televisão. E eu chegava, mas eu fui bem, porque eu fiz com 2 meninas e falaram: a gente gostou do seu teste, pode ficar aqui. E aí eu fiz o teste e eu tinha que estar sentado e falar pra ela assim: olha, eu preciso te contar uma coisa. Aí ela, o quê? Meu pai não é meu pai. E começava assim a frase. Meu pai não é o meu pai. Como é que você dá essa frase numa intenção, tipo, cara, meu pai não é meu pai? Ou tipo, com peso, meu pai não é meu pai. É difícil. E aí depois dessa frase, tipo, eu conversava mais um pouco, eu falava que eu tinha um poder. Só que eu tinha medo de falar pra ela. Aí eles cortavam a cena, eu tinha que ir pra trás do sofá, levantar as mãos assim, fazer alguma coisa como se eu tivesse com um poder. Aí ela acordava e falava, meu Deus, mas como você tava aqui, agora você tá ali. Eu falo, eu me teletransporto. Meu, eu nunca esqueço você contando desse teste. Foi. É maravilhoso. Mas eu não sei se esse foi o pior ou o pior foi do Arte Ataque que eu fiz teste. Porque eu chegava lá, primeiro que eu tive que depilar o braço, né? Porque não pode ter pelo. E aí eu cheguei lá pra fazer o teste e tinha uma mesa com várias tesouras, papeizinhos assim. E o cara virou pra mim e falou assim, Lucas, se posiciona ali, por favor. E pode fazer o que você quiser com esses materiais. Desde que você ensine as crianças como fazer. Aí eu... Tá bom, mas o que eu faço? As pessoas já fizeram um pouco de tudo. E eu não fazia ideia, eu não fui preparado pra fazer nada. E aí ele, vamos lá, pode começar. Tanto. Aí eu comecei. Fala, galerinha! Ai, gente, que vergonha. Fala, galerinha, beleza? Estamos aqui juntos. E agora eu vou ensinar pra vocês a fazer um quadro vivo. Caraca, Lucas, mas como que é um quadro vivo? Nem eu sabia, gente. Aí eu comecei a pegar... E sabe quando não vem nada, só que você precisa continuar falando? Aí eu pego uma tesoura, mas cuidado com a ponta. Aí eu pegava. Agora você vai pegar o papel, vai pegar uma régua e medir 5 centímetros. 5 centímetros de quê, Lucas? Eu não sabia. 5 centímetros. Você pode pegar uma cor, escolhe o roxo, vermelho. E eu fui fazendo, meu teste demorou quase 1 hora. Porque eu ficava tentando fazer aquilo de ficar de pé. Vivo, ou ficar vivo. O que era? E eu colocava assim, tipo, agora você coloca ele de pé. Bom, a gente não tem nenhuma estrutura aqui, mas em casa, você pega e deixa ele de pé e aí vai ser vivo pra sua memória. A gente, foi horrível. Foi horrível. Pelo amor de Deus, será que alguém tem um vídeo desse teste, Nossa, foi gente? horrível. Pelo amor de Deus. Pelo menos o cara da câmera deu muita risada comigo. Mas enfim, foi horrível. Bom, a gente perguntou lá nos nossos Instagrams durante a semana, botou a caixinha para as pessoas mandarem perguntas querendo saber. Eu selecionei algumas aqui e me perguntaram: qual paniquete você queria ser? Ai, gente, sério? Dessas que você selecionou foi essa a pergunta, Priscila? Não sei. Acho que é a Sabrina. A Sabrina não era paniquete. Não era paniquete? A Nicole Baus. Treteira que sou, eu só poderia ser 2. Ou eu seria a Nicole Baus, ou eu seria a Dani Bolina. A Juju Salimene. A Bolina é treteira também. A Bolina é muito mais treteira de todas. Mas eu acho que eu seria a Nicole Baus também. Eu gosto mais da Nicole. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. É maravilhosa. Acho ela mais autêntica. Amo que ela é pauta pra tudo. Tudo colocam ela. Pode botar a Nicole Baus aí pra fazer. Manda outra pergunta. Olha, essa serve bem pra nós dois. Já parou pra pensar se existe um papel dos sonhos pra você? De ator e atriz? É. Eu queria muito fazer um papel onde eu não fosse julgado pela aparência, sabe? Do tipo... você só vai fazer ou mocinho ou alguma coisa assim. Não, eu queria fazer um papel diferente. Por isso que eu gosto muito ou de novela de época, ou uma novela que tem uma desconstrução, ou um tipo de diretor que gosta de desconstruir o ator. Que engraçado, acho que parece que na indústria brasileira aqui, eles pegam muito por biotipo mesmo. Não tem um trabalho de processo igual tem lá fora, né? De você realmente desconstruir alguém. Hoje é tudo muito rápido. A gente vive num... Você acha que no teatro também? Eu acho que no teatro
Também, principalmente no teatro. Porque no teatro a gente tem pouco tempo, a gente tem que cumprir uma meta de levantar o espetáculo em um mês e meio. Então é muito difícil hoje você entrar num trabalho com processo, a não ser que seja um trabalho que tenha muito dinheiro. E aí você consegue fazer isso. Um dos trabalhos mais incríveis que eu fiz, que foi o Senhor das Moscas, a gente teve um processo de 4 meses, eu nunca tive isso. E a gente não sabia qual personagem a gente ia interpretar. Então a gente, jogava, brincava e depois a gente descobria. Então isso é muito interessante como ator, mas é muito difícil acontecer isso hoje em dia. A gente tá vivendo uma fase que eu acho que só da gente trabalhar, você já fala, nossa, Exato. olha, eu estou trabalhando como atriz. Mas existe, se eu for jogar assim, eu acho que existe um papel na teledramaturgia brasileira que eu gostaria muito de fazer o remake, que é Branca Letícia de Barros Mota em Por Amor. Que pra mim Letícia... Suzana Vieira. É a Suzana Vieira. Que pra mim, eu acho que é a melhor vilã que tem. Claro, tivemos vilãs maravilhosas, tipo a Carminha, a Flora e tal. Mas o que eu gosto da Branca é que eu acho que ela é uma vilã muito vida real. Sabe, a gente conhece muitas brancas. Ela falava atrocidades. E que hoje as pessoas falam assim, normalmente são consideradas os cidadãos de bem. A Branca tinha muito essa fala. E eu achava legal, assim, que ela era aquela mulher que, tinha a nora e a ex-nora, e ela jogava, fazia aquele joguinho entre os dois, desprezava o marido, tinha o amante dela que ela queria e tal. Eu acho ela muito vida real. Nossa, não lembro. Sabe? Porque, realmente, tem vilãs incríveis, mas essa coisa de matar, esconder o corpo, blá, 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 eu acho que te distancia. E o que eu gostava da Branca é isso. Que ela é muito real. Então, nossa, meu sonho é fazer um remake de Por Amor. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, Branca. Bacana, Priscila, bem legal. A última, Amanda. Uma pergunta cabeça agora, Priscila, pra gente fechar e abrir e fechar a porta com estilo. Tem 2, e é sobre o podcast. Então manda, vai. São 2. Teve algum convidado que você não gostou de entrevistar? E qual que você mais amou? E, até agora, qual o seu episódio favorito do Porta Aberta? Gente, sempre tem, mas não que a gente não gosta de gravar, mas tem aquela pessoa que a gente entrevista e que às vezes o papo não flui tão bem como flui com outras pessoas. Sim. Acho que é isso. Porque acho que a gente nunca convidaria alguém que a gente não gosta. Não. Sabe? Então a gente sempre chama pessoas que a gente gosta. Também não tem como especificar muito, porque a gente só tem 15 programas, né? Então vamos saber de quem que a gente tá falando. Daqui a um ano a gente responde. Mas o favorito, eu acho que os meus favoritos são... O da Rita Von Hunt, de Masculinidade Tóxica. O do Pondé, sobre felicidade. O de gordofobia. E a nossa retrospectiva. Eu acho que esses são os meus favoritos. O meu favorito de entrevistar... Então, o da Rita eu gostei muito de entrevistar. Foi incrível, mas eu não imaginava que ele ia ficar tão legal na edição. E sabe? Ficou, né? Porque como a gente fez um programa longo e de compreender mesmo... A gente gravando achou que ia ficar um episódio meio lento. Mas não, ele ficou super informativo e legal. E é um dos meus favoritos episódios. Mas de papo, a gente gravando... Eu acho que o da transfobia foi muito legal, da visibilidade trans. O papo foi muito gostoso. Eu gostei bastante. Bom, isso. Chegamos à hora... Acho que fomos bem, pra não ter um convidado aqui. Fomos bem. A gente foi rápido, né? Acabou rápido. Meu Deus. Bom, pra finalizar, então, a gente vai abrir a porta e fechar a porta, como de costume. Eu vou começar, então, abrindo a minha porta pra Academia, que premiou o Parasita como o melhor filme do ano no Oscar. Porque a gente fez um episódio sobre isso e foi incrível. A gente conversou sobre essa possibilidade no episódio e aconteceu. Eu acho que isso mostra a abertura que a Academia tá tendo com filmes internacionais de língua não inglesa. Então eu espero que seja o início de uma quebra de preconceitos dentro do conservadorismo da Academia. Então acho que isso foi um caminho ainda longo a ser percorrido, mas um início bem bacana. Então, eu ia abrir a porta pra Academia ter premiado ele como melhor diretor. Que eu achei isso sensacional. Eu tinha certeza que ia ser premiado Sam Mendes. Eu também. Eu falei, não, o melhor filme a gente vai, mas o melhor diretor é o Sam Mendes. Mas... aproveitando, já que você abriu, então, ok, eu vou abrir minha porta pra Jane Fonda, que eu achei muito maravilhoso. Ela levando o casaquinho dela, ela entrando no balcão com o casaquinho. E eu achei incrível eles terem convidado ela pra apresentar a última categoria de melhor filme. Ela que, em prol ao ativismo, aos artistas, ela representou... Toda sexta-feira é presa. Ela representou muito ali, foi lindo, foi incrível, foi bem potente, né? Foi bem potente. E a reação dela, quando ela descobriu que era Parasita, foi muito incrível também. Foi, Jane. Bom, agora que abrimos a porta, a gente fecha a porta. Eu vou fechar a porta pra um tema
que a gente quer tratar aqui no podcast, que eu vou fechar pro cancelamento. Eu ainda quero fazer um episódio sobre esse tema, a gente vai discutir sobre isso, mas a internet tá dando vazão para todos os tipos de comentário hoje em dia, que eu acho muito bom pra liberdade de expressão, mas ruim pra quem se acha o rei da razão mesmo não tendo. Então hoje a gente tá com muito preconceito enraizado, que realmente a gente precisa se reeducar pra tá aberto ao diálogo, e essa fase do cancelamento acaba com essa possibilidade de a gente crescer como sociedade e discutir com o outro, né, sobre isso. O Thiago Leifert postou um texto muito bom no Instagram essa semana falando sobre isso, porque ele fez um comentário lá sobre Fora da Casa e todo mundo já queria cancelar ele, substituir ele por outro apresentador. E ele comentou, gente, a gente tem que ter empatia, não tem como a gente propagar e querer que as pessoas sejam empáticas se a gente não faz empatia um com o outro, né? Então acho que o post dele resumiu muito bem, não adianta a gente querer isso se a gente não pratica isso, né? Bom, foi longo, mas pra mim é isso aí. Eu queria fechar a porta pro cancelamento que tá rolando hoje em dia. Mas é que aí existe uma questão, tava pensando nisso, inclusive eu queria fechar a porta pra isso, mas eu não, enfim. Mas pode ser, eu não pensei em fechar a porta, então pode ser isso. Mas o que me deixou muito chocada com toda essa coisa que tá acontecendo no Big Brother, Lucas, o público ter que tomar uma atitude pra tirar um cara abusador de lá de dentro, sabe? Sim, sim. E isso me decepcionou. E eu fiquei um pouco decepcionada com o Leifert, com o Boninho e tudo mais, sabe? Sim. Porque você fala, e aí, vocês vão simplesmente deixar? Então eu também entendo esse pessoal que tá pegando um pouquinho no pé do Leifert. Eu gosto muito dele, mas me decepciona. Porque eu falo, porra, se em relação à estrutura do programa, eu super concordo. Eu só não concordo o fato de a gente hoje em dia ser um verbo no sentido de execrar e acabar com a vida da pessoa. Porque ela tem que ter uma chance de se redimir e de mudar como pessoa. Porque senão ela fica... a resposta dela gera raiva. E aí acaba continuando com essas atitudes. Eu acho que a resposta vira raiva? É porque as pessoas não sabem responder. Aí começa com a resposta padrão. Quem me conhece sabe, eu não sei o quê, nananã, entende? Mas sim, as pessoas precisam ter a chance... Não, mas eu digo, tipo, imagina, o cara chega aqui e ele é cancelado em tudo que ele faz, não tem mais vida, realmente, tipo, claro, ele tem que sofrer pelo que ele causou, isso com certeza. Claro que é um programa de visibilidade nacional, então qualquer coisa que as pessoas falam ali toma uma proporção muito grande, realmente é dado como modelo para as pessoas aquilo que elas estão assistindo e realmente precisa ter consequência dos atos. Mas eu acho que não é o caminho da gente cancelar pessoas, eu acho que a gente tem que estar aberto ao diálogo. Eu acho que uma boa chance do que a gente pode ver de pessoas que acabaram fazendo besteira e hoje são incríveis e conseguiram ressignificar é o Felipe Neto, por exemplo. Total, completamente. Galera, muito obrigado pra quem ouviu até o final. Muito obrigado de você. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da gente. Exato, fizemos com muito carinho. E sem convidados. Se vocês quiserem e pedirem, a gente pode fazer um segundo especial, não? Terceiro, um quarto. Exato. Joga o tema aí, a gente faz. Posta aqui pra gente. Pra quem tá nos ouvindo, sigam a gente em nossas redes sociais, @portaabertapodcast. Dúvidas, sugestões, temas, só mandar lá pra gente. E é isso. Uma boa semana pra vocês. Tchau. Beijo!